Amém, glória a Deus. Então, pessoal, começando, a gente vem estudando já há quase um mês, né, o livro do Apocalipse, e estamos no capítulo 2. A gente viu 3 igrejas na semana passada, né? A gente viu a igreja, na verdade a gente falou um pouco sobre as características gerais das epístolas, das 7 cartas, né? E a gente viu alguma coisa sobre a carta aos Efésios, no caso a carta à igreja de Éfeso, a de Esmirna e a de Pérgamo, né? Então hoje a gente vai falar sobre as 4 igrejas restantes: Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Fazendo um resumo bem rápido, né? A gente sabe que o livro de Apocalipse ele foi escrito a partir de uma visão que o apóstolo João teve quando estava preso na ilha de Patmos, né? O apóstolo João, irmão de Tiago, discípulo amado, né? Aquele que escreve o 4º evangelho. E a gente viu também que nesse período que o livro de Apocalipse é escrito, a igreja passava por uma perseguição. Eles estavam sofrendo uma perseguição do próprio Império Romano. É por isso que João estava exilado na ilha de Patmos. E o imperador romano nessa época era Domiciano, que era um cara muito cruel. É um cara que a história registra como um homem cruel, né? Que inclusive acabou sendo morto pelo seu mordomo, numa conspiração do Senado, né? Como acontecia com muita frequência, né? Na história dos imperadores romanos. Então, João estava na ilha de Patmos, ele tem uma visão, e Jesus diz para ele: olha, o que você vê, escreve num livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, né? No caso, a Ásia Menor, que é a território da atual Turquia. Então, a gente falou sobre o primeiro capítulo, eu falei, o pastor Hugo falou na segunda aula, e aí o capítulo 2 e 3 tratam de 7 das cartas que são específicas às 7 igrejas, né? Aí a gente tem uma parte específica para a igreja da cidade de Éfeso e partes específicas para as igrejas das próximas 6 cidades. Então, essa é a primeira parte do livro. A primeira parte do livro de Apocalipse consiste na introdução, que é o primeiro capítulo, e no capítulo 2 e 3, que são as cartas, especificamente voltadas para as igrejas. O pessoal está dando para ouvir aí? Para acompanhar, tá? Beleza. E aí, a gente vai ter os outros cenários a partir do capítulo 4, capítulo 5 e por aí vai, ok? Na semana passada, nós falamos sobre as 3 primeiras cartas e fazendo um resumo dessas 3 primeiras cartas. Nós temos o panorama da igreja da cidade de Éfeso da seguinte maneira: uma igreja antiga. Quando João escreve essa carta para o anjo da igreja de Éfeso, essa igreja já tem aproximadamente 40 anos. O apóstolo Paulo foi o fundador da igreja da cidade de Éfeso. A gente viu no capítulo 19 do livro de Atos todo o desenvolvimento do ministério de Paulo junto aos Efésios, né? É uma igreja que Jesus elogia as suas obras, elogia a sua paciência, elogia o fato deles desmascararem falsos apóstolos, elogia o fato deles não tolerarem os nicolaítas, mas Jesus faz uma ressalva, que é o fato deles terem perdido o seu primeiro amor, deles terem esfriado na fé, a despeito de serem uma igreja cristã, de serem ainda leais ao Senhor, estarem trabalhando para Deus, eles tinham perdido o seu primeiro amor. Então Jesus faz esse alerta para que eles se arrependessem e voltassem a praticar as primeiras obras. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, era uma igreja pequena, era uma igreja pobre, por assim dizer, mas Jesus disse que eles eram ricos. Eles eram pobres materialmente, mas eles eram ricos porque eles eram leais ao Senhor, eles eram fiéis, eles viviam numa cidade em que havia uma perseguição muito grande, tanto dos judeus da cidade quanto dos gentios da cidade, e Jesus alerta para as tribulações que eles ainda haveriam de sofrer, mas diz: fiquem firmes, sejam fiéis, até a morte, que vocês vão ter a coroa da vida, né? Esse foi o panorama da segunda igreja. E a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, a gente viu que também é uma igreja que Jesus traz elogios, era uma igreja florescente, né? Que ficava numa cidade culta, uma cidade sofisticada, uma cidade onde havia uma grande biblioteca, onde havia filósofos, mas nessa igreja, Jesus faz um alerta que eles estavam cometendo um erro, eles estavam tolerando os hereges, eles estavam tolerando pessoas que atrapalhavam a vida cristã porque introduziam práticas e ideias que eram totalmente contrárias ao evangelho, né? Então Jesus faz um alerta para que eles purifiquem a igreja, né? Então foi isso que a gente viu na semana passada, e agora a gente vai ver as demais igrejas.
Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Tá aparecendo aí? Boa. Então, nós vimos tudo isso aqui, né? Olha só. Esmirna, Pérgamo. Beleza. Para a gente começar, eu não vou gastar muito tempo nisso, a gente vai para os textos bíblicos, né, que é o que interessa, mas só para a gente trazer um panorama do final do primeiro século, né, que é a época no qual o texto é escrito, no que se refere a seitas e heresias. É um panorama geral. É o seguinte, amados. Na medida em que a gente vai aprendendo a história daquele povo, naquele momento em que o texto é escrito, quando a gente conhece a cultura, quando a gente sabe as lutas que eles estão travando naquele momento, a gente tem uma compreensão melhor do texto, sabe? Por exemplo, eu comecei a entender o livro de Atos de outra forma quando eu comecei a estudar a história cristã no primeiro século, né? Quando a gente conhece o que está acontecendo no primeiro século, a gente entende as epístolas de outra forma. Quando a gente vê o que se passava entre uma igreja e outra, quando a gente sabe quais eram as ideias que estavam surgindo, quais eram as preocupações da igreja, né? Então, eu trouxe essas informações porque a gente viu que na carta ao anjo da igreja de Éfeso e na carta ao anjo da igreja de Pérgamo, Jesus cita ali um grupo chamado Nicolaítas, né? E eu mencionei semana passada, na verdade eu expliquei mais ou menos quem eram os Nicolaítas. Mas eu só trouxe esse pequeno panorama porque nessa época a igreja já está enfrentando seitas que surgiram, está enfrentando heresias, né? Então, vamos lá para o slide, né? Olha só, alertas, porque são vários alertas, né? Alertas dos escritores do Novo Testamento a respeito de falsos mestres, falsas doutrinas, ameaças externas e internas. A gente vê no livro de Atos, amados, quando Paulo está se despedindo dos Efésios, né? Quando ele tem aquela cena bonita, né? Quando eles se ajoelham na praia, eles oram. Ele diz, ó, eu sei que no meio de vocês vão surgir lobos que vão ameaçar o rebanho, né? E em muitos momentos, nas cartas de Paulo e nas cartas também de Pedro e de João também, a gente vê uma preocupação na Bíblia desses autores do Novo Testamento com relação a falsos mestres, com relação a falsas doutrinas. Então, amados, essa igreja do primeiro século, essa igreja do começo, né, da história da igreja cristã, ela tinha que lidar com ameaças externas, que era a perseguição, que era a filosofia mundana, né, no geral, que era a ameaça dos judeus, e também eles tinham que enfrentar ameaças internas que eram dissidentes dentro da igreja, né? Pessoas que dentro da igreja assimilavam ideias de fora e transtornavam o ambiente, prejudicavam a ortodoxia, né? Então, aí nessa época a gente começa a ver no Novo Testamento uma palavra que é herege. Por exemplo, Paulo escreve a Tito, ao herege, depois de uma e outra exortação, evita-o, né? Quem é que era o herege? O herege não é o cara de fora que tem uma ideia diferente. O herege é alguém de dentro, né? Eu não posso chegar para um ateu e dizer que ele ateu é um herege. Não, ele só é um herege se ele for alguém de dentro que desenvolveu um pensamento divergente. Essa palavra herege vem do grego haireses, que tem um significado bem amplo, né? Haireses poderia significar simplesmente um partidário de alguma ideia, né? Mas no contexto cristão, o herege é aquele que desenvolve uma doutrina que é contrária ao ensino ortodoxo. Essa palavra ortodoxo significa o ensino perfeito, de uma tradução livre, né? Orto significa correto, né? Então, a gente tem o problema dos hereges e o contexto do livro de Apocalipse, o finalzinho do primeiro século, é esse contexto em que há hereges. Embora que a heresia não é o tema principal de Apocalipse, de maneira nenhuma, né? Mas como ele aparece nas cartas, eu estou trazendo só esse panorama geral. E aí, meus caros, para citar um exemplo, primeiro capítulo de Hebreus começa assim: tendo Deus nos falado antigamente pelos profetas, nos últimos dias nos falou através do seu Filho, o qual é a imagem do Deus, do qual constituiu o herdeiro de tudo e tudo mais. O primeiro capítulo de Hebreus fala abertamente que Jesus não é um anjo. O primeiro capítulo de Hebreus, ele defende a divindade de Jesus e ele tem uma preocupação em diferenciar Jesus dos anjos. Por quê? Porque já no primeiro século tinha gente dizendo que Jesus era um anjo. Entende, amados? Já no primeiro século, né?
E a gente vai ver, por exemplo, nas epístolas de João, na primeira e na segunda epístola de João, uma preocupação muito grande do apóstolo João em dizer às pessoas, dizer aos cristãos que Jesus veio em carne, e que negar que Jesus veio em carne é atender a um princípio diabólico, por assim dizer. Né? Negar que Jesus veio em carne é apostasia, né? É heresia. Era muito importante para os cristãos o entendimento de que Jesus veio em carne. Jesus, sendo Deus, se fez homem e, como homem, pagou o preço das nossas transgressões, nos redimindo e nos concedendo a salvação. Né? Então, havia essa negação da natureza divina de Jesus, por um lado, e, por outro, da natureza humana de Jesus. E aí entra nesse termo aqui que eu coloquei na tela, que eu falei semana passada, o gnosticismo. A principal heresia, né, do final do primeiro século era o gnosticismo. Essa palavra gnosticismo vem do grego gnosis, que significa conhecimento, e o gnosticismo não era uma seita que tem um líder e que tem um conjunto de doutrinas que é seguido por um grupo de pessoas. O gnosticismo era um termo genérico para designar diversos pensamentos que tinham uma origem comum. Que origem comum era essa? Uma ideia baseada no platonismo, né? A separação, na verdade, é uma corruptela do platonismo. É uma visão, como é que eu posso dizer, mística, né, da doutrina platônica. Mas a ideia de que existe um mundo espiritual e um mundo material. O mundo espiritual é bom e é perfeito, e o mundo material é corrompido, é degenerado. E Deus, ele não pode ser o criador do mundo material, porque o mundo material é mau, e Deus, sendo bom, não pode criar a matéria má. De modo que o mundo material não é resultado da criação de um Deus bom, mas é resultado de uma emanação, que na verdade, amados, eu não vou explicar isso, não vou gastar tempo explicando isso, porque é meio complexo. Né? Se a gente não tem uma base não tem uma fundamentação, né, no pensamento platônico, a gente não consegue entender. Mas, basicamente, amados, onde é que eu quero chegar? É que o gnosticismo, por dizer que a matéria é má, ela negava a natureza humana de Jesus. Jesus era um ser espiritual, né, mas ele não era um ser humano. E essa ideia do gnosticismo, ela tinha várias vertentes. E o nicolaísmo, ou melhor, os nicolaítas eram um grupo que derivava do gnosticismo. A gente viu que os nicolaítas eram um grupo que não tinha preocupação em comer carne sacrificada aos ídolos, exatamente porque eles tinham essa ideia de que o que você fazia com o seu corpo não era importante, então eles viviam uma vida de moralidade sexual, né? E é isso, não vou gastar muito tempo com isso, não. É só um panorama geral para vocês saberem que no primeiro século havia grupos diferentes, tidos como heréticos, que tinham ideias que eram problemáticas, né, no contexto da ortodoxia cristã, e que os apóstolos, que os líderes da igreja tinham uma preocupação muito grande em preservar o rebanho dessas ameaças. E a gente vê isso tanto no texto bíblico quanto nos testemunhos da história, né? E essa informação de que a principal seita, né, o principal grupo, era esse grupo dos gnósticos, ok? E a principal consequência do ensino gnóstico, que é um problema, era a negação da natureza humana de Jesus. Então, como Jesus, amados, é o centro da doutrina cristã, como Jesus é aquele que faz tudo convergir a ele, né? A identidade de Jesus é muito importante para nós. É muito importante para nós sabermos quem é Jesus de fato. Desde o que ele era, o que ele é e o que ele vai ser sempre, né? Porque Jesus é eterno e é imutável. No sentido de que o Filho, né, existe desde sempre. Então, todas as doutrinas heréticas ou todas as doutrinas anticristãs, elas vão, de alguma forma, apresentar um Jesus diferente, né? Isso a gente vê hoje em dia nas religiões. As religiões, elas têm versões de Jesus, né? O catolicismo tem uma versão de Jesus que não é bíblica, o islamismo tem uma versão de Jesus que não é bíblica, e por aí vai, né? Ok, amados? Então, vamos seguir adiante, vamos para o texto. A cidade de Tiatira, primeira cidade que a gente vai falar hoje, né? Que no caso é a quarta igreja. Informações gerais sobre a cidade de Tiatira, né? Era uma cidade de trabalhadores. Ela tinha associações de trabalhadores, né? De mercadores, né? Corporações, né? Por assim dizer, não corporação no sentido medieval, né? Mas corporação no sentido de grupos que se reuniam
que tinham interesses em comum, que tinham uma área de atuação em comum, né? E esses grupos, eles movimentavam a vida da cidade. A gente vê aí, como eu coloquei no slide, que eles fabricavam tecido, tintura, cerâmica. Era uma cidade rica, era uma cidade desenvolvida, uma cidade comercial. A gente vê um personagem, amados, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 14, uma personagem chamada Lídia. Lídia foi uma das pioneiras da cidade, da igreja da cidade de Filipos. E o texto de Atos diz que Lídia era da cidade de Tiatira, né? Então, como era uma cidade de trabalhadores, uma cidade comercial, ela não estava ligada a cultos específicos, né? Como Pérgamo, por exemplo, né? E como Éfeso, né? Que tinha o templo de Artemis. E hoje essa cidade ainda existe, né? Claro que não como Tiatira, hoje é uma cidade turca chamada Aksar, né? Então essas são as informações básicas sobre Tiatira. Aí eu trouxe essa foto de ruínas antigas, né, de Tiatira. Existe, pessoal, existem agências de turismo que fazem viagens por essas cidades todas. Eu estava vendo bastante coisa. Então, quem tiver grana, né, quiser conhecer, ver com seus próprios olhos lugares onde existiram essas igrejas, né, é só despender aí o dinheiro e viajar, né, pela Ásia Menor. Então, vamos para o texto, né? Deixa eu fechar isso aqui para a gente abrir o texto bíblico. Está aparecendo aí o texto? Beleza. Olha só, vamos lá. A igreja de Tiatira, a partir do versículo 18. Capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha que legal. A apresentação de Jesus, né, ela é bem direta. Isso diz o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente, que é uma descrição que a gente vê em alguns momentos, né, na Bíblia, inclusive no Apocalipse, né? O Senhor tem os olhos, na visão de João, ele tem os olhos como chama de fogo, ele tem os pés semelhantes a latão reluzente. No versículo 19, ele traz o elogio. Olha, eu conheço as suas obras e o seu amor e o seu serviço e a sua fé. Ou seja, eles trabalhavam, era uma igreja que tinha serviço, né? Tinham obras, eles tinham o amor cristão genuíno, né? Eles tinham fé e eles eram pacientes. Então, Jesus começa elogiando os cristãos da igreja de Tiatira. E olha que legal, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ou seja, eles estavam melhorando, eles estavam progredindo. Eles eram, nesse momento, melhores do que eles tinham sido antes, que é o contrário do que acontece com os Efésios, com a carta à igreja em Éfeso, né? Porque Jesus diz, olha, se arrependam e pratiquem as primeiras obras. Então, lá na cidade de Éfeso, os cristãos que tinham perdido o primeiro amor tinham deixado de praticar algumas coisas importantes. Ou seja, eles tinham andado para trás. E aqui é o contrário, eles eram melhores. As últimas obras, as obras deles naquele momento eram melhores do que as obras que eles praticavam no começo. Isso é importante, amados, porque a nossa vida cristã, ela deve ser uma vida de progresso contínuo. Nem sempre a gente vai obter. Mas, no geral, amados, a gente deve se esforçar para ser amanhã melhor do que a gente era hoje. É hoje, né? E depois melhor ainda e por aí vai, né? Então, buscar um caminho de desenvolvimento, um caminho de progresso. E aí, versículo 20. Aí Jesus entra no ponto problemático daquela comunidade. Olha só. Mas algumas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações e darei a cada um de vós segundo as vossas obras, né? Olha só,
ele traz essa queixa, ele diz, olha, vocês toleram essa falsa profetisa chamada Jezabel. No caso, amados, Jezabel não necessariamente fosse o nome dela. Como Jezabel é um personagem do Antigo Testamento, um personagem da história de Israel, né, que simbolizava imoralidade, idolatria, foi uma mulher que levou Israel a pecar, né, a esposa do rei Acabe, filha do sacerdote de Baal, Etibaal, né, uma princesa fenícia que se casou com o rei de Israel. Então, talvez esse termo Jezabel, que Jesus usa para se referir a ela, seja para identificar o tipo de ameaça que ela gera, que ela é, né? O tipo de problema que ela é, e não necessariamente o nome dela, né? E aí é uma falsa profetisa, ela ensinava e enganava os crentes da cidade. E a liderança da igreja permitia isso. É por isso que Jesus diz, olha, eu tenho contra você isso, que você tolera Jezabel, que você deixa Jezabel agir, né? Então, não só ela ensinava e enganava os irmãos, como ela os induzia à imoralidade sexual, né? O texto fala sobre fornicação e fala sobre comer sacrifícios da idolatria. Mas isso aqui é interessante pelo seguinte, essa queixa é muito parecida com a que aparece lá com relação a os que seguiam as práticas de Balaão e os nicolaítas. Né? Então, uma prática pecaminosa muito comum nessa região do mundo, nessas igrejas, tem a ver com imoralidade sexual e com esse hábito, né, de comer comida sacrificada aos ídolos. Porque haviam dois aspectos, né? Comidas que de fato eram sacrificadas aos ídolos e consumidas em cerimônias pagãs, né? Comidas que eram consumidas em ambientes de idolatria, e comidas que eram direcionadas a isso, mas que sobravam das cerimônias e eram levadas para o mercado, e no mercado elas eram vendidas, sabe? Então, acontecia bastante isso. É por isso que Paulo fala nas suas cartas para esse público grego, né, que, olha, coma de tudo que tiver no mercado sem perguntar. Mas se você souber que foi sacrificado aos ídolos, consagrado aos ídolos, então é melhor você não comer, né? Então, aqui Jesus faz essa queixa sobre esse problema grave que havia nessa igreja pela atuação dessa mulher, dessa falsa profetisa. E quando a gente estuda a história da igreja, nos primeiros séculos, a gente vai ver líderes que se levantam e que aparentemente são profetas, mas que trazem um ensino corrompido e que levam os irmãos ao erro. Então a gente vai ver na história da igreja situações parecidas com essa. E a resposta à igreja a esses problemas é o que vai moldando a igreja. Porque, amados, uma instituição que é totalmente aberta, que é totalmente espontânea, como a igreja do primeiro século, como a Bíblia nos mostra, ela não tem meios institucionais para coibir certos desvios. Então, com o passar dos séculos, a igreja vai desenvolvendo as formas de lidar com esse tipo de coisa. Por exemplo, nessa época não existia ainda o cânon da Escritura. Nessa época, os apóstolos e as lideranças da igreja escreviam cartas, essas cartas eram compartilhadas entre as diferentes igrejas e elas constituíam a base doutrinária e a base de prática dos cristãos. Mas não havia ainda um cânon fechado. E o cânon, ele vai sendo desenvolvido, o cânon, quando eu falo cânon, amados, é a lista de livros sagrados que compõem a Bíblia, né? O cânon do Novo Testamento, ele vai sendo formulado e desenvolvido e reconhecido também como forma de responder a grupos heréticos que vão aparecendo. Ok? Então, seguindo adiante, né, Jesus fala, ó, eu dei tempo para que essa mulher se arrependesse, mas ela não se arrependeu. A gente vê bastante isso na Bíblia, desde o Antigo Testamento. Deus é um Deus longânimo, Deus é um Deus que não tem prazer na morte do ímpio antes que o ímpio se arrependa, né? E aqui a gente vê Jesus falando, olha, eu dei tempo para que ela se arrependesse. De alguma forma, Deus falou com ela, de alguma forma, profetas falaram com ela, de alguma forma, ela teve tempo para abandonar o seu pecado e se corrigir, mas isso não aconteceu. Aí Jesus dá uma sentença. Esse que eu vou colocar ela numa cama, colocar ela no leito, né? Talvez alguma enfermidade, alguma situação que ela ia ficar prostrada na cama, e aqueles que adulteravam com ela, aqueles que faziam parte desse grupo, né, de morais, eles iriam receber tribulação, né? E tem uma diferença aqui. Sobre ela, Jesus disse que ela teve tempo e não se arrependeu, então ela ia ser punida. E sobre os outros, viria tribulação se não se arrependessem. Provavelmente ela seria cometida de algum mal, né? Como
consequência, né, dos seus pecados, e aqueles que tinham sido enganados por ela, vendo isso, teriam tempo de se arrepender. Provavelmente é isso que Jesus está querendo dizer aqui. Então, mas se eles não se arrependerem, eles vão receber a tribulação. No versículo 22. Versículo 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Essa expressão, sondar os rins e os corações, é uma expressão antiga, a gente vê no Antigo Testamento, e tem a ver com avaliação, né? Tem a ver com Deus sondar os rins e os corações, Deus te avaliar para ver se para ver o teu coração, para ver o teu caráter e para ver as tuas práticas, né? Tipo, Deus, veja se em mim há alguma coisa, algum caminho errado, alguma coisa desse tipo, né? Então, o Senhor é aquele que sonda, o Senhor é aquele que perscruta, é aquele que avalia, né? E aquele que também castiga quando é necessário castigar. E ele fecha o versículo 23 dizendo, eu darei a cada um segundo as vossas obras. Que é um princípio que a gente vê na Escritura, o princípio da semeadura, o que você planta é o que você colhe, né? E a gente vê que existe galardão e existe castigo também aqui na Terra. Então, você é recompensado por boas obras e você recebe punição, né? Você recebe consequência de maus feitos que foram cometidos. Aí, amados, versículo 24. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, porque vejam, não só ela induzia os irmãos a imoralidade sexual e a comer alimentos consagrados aos ídolos, mas ela também tinha um ensino. A gente vê que ela ensinava e enganava os irmãos. Então, aqueles que não tinham recebido essa doutrina, né? Como está escrito aqui, ó, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Então, aqueles que estão limpos, aqueles que não fazem parte disso, não vão receber outra carga, não vai acontecer nada com eles, porque eles estão isentos dessa culpa, né? Essa expressão, amados, conhecer as profundezas de Satanás, o texto aqui não diz nada além disso, mas amados, no pensamento da seita ou em grupos sectários, a ideia de que eles conhecem as profundezas, de que eles conhecem algo que está oculto, né? Então, talvez esse grupo de heréticos, né, esse grupo liderado por essa falsa profetisa, tivesse dissesse que conhecia as profundezas de Satanás, o que conhecia, né, nesse sentido de conhecer algo que os outros não conhecem, né? Que é uma característica muito forte de seita, é exclusivismo. Só eu sei, só a gente conhece algo que ninguém mais conhece, a gente vê o que ninguém mais vê, a gente sabe o que ninguém mais sabe, né? Que é a base também de teorias conspiracionistas ao redor do mundo, né? Enfim, em todas as épocas. E para fechar, amados, Jesus diz, olha, o que vocês têm, retenham até que eu venha. O que tendes, retende-o até que eu venha. Versículo 26. Isso, o pastor Hugo colocou aqui, ó, os mistérios. Exatamente, era essa palavra que eu estava tentando achar e não achei, né? Então, quando eles falam conhecer as profundezas de Satanás, tem a ver com conhecer os mistérios que a seita, ela seduz com essa ideia de que conhece mistérios ocultos que os outros não conhecem, né? Muito bom. E aí, amados, olha que legal, o final dessa epístola. Versículo 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ah, mas isso é maravilhoso. Lembra que eu falei na semana passada que essas promessas que Jesus faz, ao final de cada epístola, quando ele diz ao que vencer, são promessas gloriosas, são coisas muito grandes, né? Praticamente Jesus assemelha o vencedor com ele mesmo. Por exemplo, quando ele diz, vocês vão ter poder sobre as nações como eu tenho. Vocês vão, por exemplo, sentar no trono do meu pai como eu venci e me sentei com ele. Né? Então, são promessas gloriosas. E aqui, amados, eu achei muito interessante esse final, e eu fiz um slide sobre isso, sobre a questão da estrela da manhã, porque essa expressão estrela da manhã, ela é muito interessante e ela é esclarecedora em alguns aspectos. Eu queria trazer algumas informações sobre ela, não esgota o tema, né, mas são só algumas informações básicas e alguma coisa sobre poder sobre as nações. Beleza? Para a gente partir para a próxima cidade. Deixa eu voltar aqui para os slides.
Tá aparecendo aí? Então, pessoal, eu fiz esse slide sobre esse finalzinho dessa carta à igreja de Tiatira, né? Na verdade, o finalzinho do capítulo 2. Olha que legal. Então, Jesus diz, né? E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá. E serão quebradas com vasas, como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Amados, esse comecinho, na verdade, essa parte aqui, ó, poder sobre as nações, a vara de ferro, despedaçar como se fosse um vaso de oleiro, ela é uma referência direta ao Salmo 2. Isso é maravilhoso. O Salmo 2 é aquele que começa: por que se amotinam as nações e os povos intentam coisas vãs? O Salmo 2 é um salmo que fala da rejeição das nações ou dos povos da terra contra o senhorio de Deus e de seu filho, né? E aí o salmo exalta o filho e diz: olha, ele é o Senhor, ele vai governar sobre as nações. E o Salmo 2, o versículo 8 e o 9 dizem exatamente o que está aqui em Apocalipse: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra como tua possessão, e tu as regerás com vara de ferro e vai despedaçá-las como vaso de oleiro ou como vaso de barro, né? Então, tudo que aparece aqui no Apocalipse, amados, né? A autoridade sobre as nações, o cetro de ferro ou a vara de ferro e o poder para quebrar, para destruir, como vaso de barro, aparece no Salmo 2. Isso é maravilhoso, né? E Jesus promete isso para aquele que vencer, né? Ao que vencer e guardar as minhas obras, você vai ter poder sobre as nações. E aí, ele diz: e eu lhe darei a estrela da manhã. Isso é maravilhoso, amados. A expressão estrela da manhã aparece em Apocalipse, nesse versículo, né? Apocalipse 2, 28, e aparece em Apocalipse 22, 16. Em Apocalipse 22, 16, Jesus se apresenta como a estrela da manhã. Ele diz: eu sou a raiz de Davi, eu sou a brilhante estrela da manhã. Então, o que significa a expressão estrela da manhã, né? Tem muitas falas sobre isso, né? Tem muitas versões sobre isso, mas eu queria só trazer a questão do nome. Porque é o seguinte, essa palavra estrela da manhã, ela aparece também no Antigo Testamento. Na verdade, ela aparece outras vezes, mas a parte mais conhecida é Isaías 14, 12. Isaías 14, amados, é uma elegia contra o rei da Babilônia, que é muito parecida com a elegia contra o rei de Tiro, que está em Ezequiel 28, onde o profeta entoa um canto fúnebre contra reis que foram destituídos. Só que esses textos, eles se referem à rebelião do inimigo de Deus, de Satanás, né? Então, a partir da figura do rei de Tiro e a partir da figura do rei da Babilônia, Deus está falando sobre a rebelião de Satanás e a punição de Satanás. E aí, no capítulo 14 de Isaías, o profeta escreve: como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva. Então, ele se refere ao inimigo de Deus como estrela da manhã. O que tem de interessante nisso, né? Além de ser um termo que aparece no Novo Testamento e que Jesus também se refere a si mesmo como estrela da manhã. É o seguinte: todo mundo conhece a palavra Lúcifer, né? A palavra Lúcifer é entendida por aí como se fosse o nome do diabo, né? O diabo é Lúcifer. Mas a palavra Lúcifer não aparece na Bíblia em nenhum momento. E qual é a raiz da palavra Lúcifer? Por que as pessoas chamam o diabo de Lúcifer, né? O que acontece? Olha só, a palavra hebraica, traduzida como estrela da manhã, essa palavrinha aí, é Helel, né? Como caíste do céu, ó Helel, filho da alva, né? Então, essa palavra Helel, ela não tem uma tradução muito fiel em português, né? Helel, a raiz da palavra tem a ver com o verbo brilhar. Então, tem a ver com um ser de luz. Por conta disso, é traduzido como estrela da manhã. A estrela da manhã, nas culturas antigas, era o planeta Vênus. Eles não sabiam que era o planeta Vênus, claro, mas é a estrela que aparece já na madrugada e brilha no começo da manhã e tem um brilho muito forte. O planeta Vênus é o terceiro corpo celeste que é visto da Terra com mais brilho. Ele só perde para o Sol e para a Lua. Então, os antigos, eles chamavam o planeta Vênus de estrela da manhã, né? E eles viam como se ele tivesse luz própria. Então, essa palavra Helel, né? Os antigos hebreus com certeza tinham entendimento dessa palavra, mas ela é traduzida, amados,
na Septuaginta, na versão grega do Antigo Testamento, como eósforos. Essa palavrinha tem aí, ó. Na Septuaginta temos eósforos, que significa portador da manhã. E essa palavra portador da manhã, ela se confunde com fósforos, que era uma palavra grega que eles usavam exatamente para designar o planeta Vênus. Então, o planeta Vênus era chamado, pelos antigos gregos, de fósforos. Né? Aquele que tem luz, aquele que brilha. Na mitologia grega também existem esses personagens, eósforos e fósforos. Eles eram dois irmãos, eles eram meio que deuses inferiores, né? Mas eles tinham a ver com luz. Eu não sou especialista em mitologia grega e não poderia explicar muito sobre eles. Mas eles eram personagens também da mitologia grega, né? E de onde é que vem Lúcifer? Então, no século V, Jerônimo, né, o São Jerônimo dos católicos, ele traduz a Bíblia para o latim. E essa versão da Bíblia em latim se torna a versão oficial da Bíblia católica. Ela é chamada Vulgata e ela é usada até hoje. E quando Jerônimo se depara com a palavra Helel ou a palavra Eósforos, ele traduz para Lúcifer, que Lúcifer é exatamente como os antigos romanos chamavam o planeta Vênus. Então, os povos latinos, né, os povos que falavam latim na antiguidade, chamavam o planeta Vênus, a estrela da manhã, de Lúcifer. E Lúcifer significa exatamente portador da luz, né? Lux, que é luz em latim, e fé do verbo feros, que é o portador, o que carrega, né? Então, foi só uma curiosidade, né? De onde é que vem o termo Lúcifer? Vem exatamente da versão latina do Antigo Testamento. E aí, amados, como eu escrevi aqui, ó, estrela da manhã em latim, né, na Vulgata, correspondente ao grego fósforos. Na antiguidade designava o planeta Vênus, que era conhecido como estrela da manhã. E outra coisinha aqui, ó, para fechar, né, esse slide, para passar para a próxima cidade, em Apocalipse, só que, veja, na Septuaginta, a estrela da manhã, designando o Helel, ela é traduzida para o grego como eósforos. Só que no Novo Testamento não aparece essa palavra. Quando Jesus fala, eu lhe darei a estrela da manhã, ele não está dizendo, eu lhe darei eósforos. Olha aqui, ó, nesse último ponto. Em Apocalipse 2, 28 e 22, 16, temos, respectivamente, em grego, asteraton proinon e aster rolampros roproiros. Significa o seguinte, asteraton proinon significa exatamente estrela da manhã e aster rolampros roproiros significa brilhante estrela da manhã, né? Então, o João escreve outro termo, não é a mesma coisa que aparece lá na Septuaginta, né? E no latim também, o Jerônimo utilizou Lúcifer em Isaías 14, 12, mas no Novo Testamento, quando ele faz a tradução para o latim, ele usa outra palavra. Quando Jesus fala, eu lhe darei a estrela da manhã, ele coloca stellam matutina, que é o termo latino, e brilhante estrela da manhã é stella splendida et matutina. Ok? Então, isso foi só uma curiosidade sobre os nomes, né? Isso não é uma coisa que é obrigatório você saber. Mas para quem tem interesse, né? Para quem tem curiosidade de onde vem a palavra Lúcifer e esse jogo de palavras, né? Não seria um jogo de palavras, mas essa variação dos nomes, eu trouxe basicamente esse histórico. E sobre o significado da expressão estrela da manhã, a gente vê no texto que tem a ver com autoridade, né? Olha, eu lhe darei poder sobre as nações e ele vai regê-las com cetro de ferro e vai despedaçá-las como vaso de oleiro e lhe darei estrela da manhã, né? Então, esse texto ele se refere exatamente à conferência de autoridade, né? Aquele que vencer vai ser revestido de autoridade, autoridade semelhante à do Filho. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Amém? Seguindo adiante, cidade de Sardes. Pastor Tiago, diga, pastor. Me permitir aí um adendo, aí, uma contribuição? Certo, claro. Olha, eu acho essa explicação do pastor Tiago sobre a estrela da manhã simplesmente maravilhosa, traz muito conhecimento, mas o que eu quero salientar é a profundidade, né, disso aí. Porque eu sempre me perguntei, quando acabar toda a história aí, vamos fazer o quê? Aí a verdade é que ninguém nunca, eu imagino que pelo menos a maior parte de quem estuda a Bíblia não se perguntou muito sobre o futuro da humanidade. E é importante, né, que o crente se interesse por isso, porque você não está abandonando o pecado, você não está abandonando o mundo,
você não está se sujeitando até morrer por Jesus, simplesmente para ficar em cima de uma nuvem, peladinho, tocando harpa, né? Como são as visões do mundo futuro. E eu entendo que, como o pastor Tiago bem explicou, né, que Estrela da Manhã é um título de autoridade, de governo, como ele disse, né? E que Paulo dá uma pista lá em 1 Coríntios, capítulo 6, quando ele diz para os coríntios, que estavam em litígio, levando aqueles problemas internos da igreja para julgamento dos infiéis, e Paulo diz que aquela é uma atitude errada porque que eles, né, como cristãos, iriam sentar em tronos para julgar os anjos. Então, um dia, o crente que renunciou a tudo, que enfrentou a morte, que enfrentou às vezes uma vida difícil de renúncia, ele vai se sentar num trono revestido de autoridade, porque a promessa de Jesus é que aquele que vencer receberá um título de autoridade. Para quê? O versículo 26 já falou isso, né? Autoridade sobre as nações. Muitas vezes eu preguei de púlpito que pessoas vão reinar sobre cidades, porque Deus não vai destruir a humanidade. Quando a história humana se encerrar, a humanidade vai continuar existindo. Claro que as nações perversas que afrontaram a Deus, que perseguiram Israel, serão punidas com extinção. Eu vejo assim. Mas os que sobrarem, não estou falando da igreja nem de Israel, estou falando das nações. Essas nações continuarão a existir, mesmo quando Deus recomeçar tudo e fizer um novo céu e uma nova terra. Aí a igreja é onde entra a ação da igreja, como conselheiros e governadores e de pessoas que estarão em lugares de liderança sobre as nações, e não apenas só sobre as nações, mas sobre planetas, sobre sistemas estelares. Pode até parecer uma teoria de conspiração, né? De um sonho utópico de que o homem olha para as estrelas e quer ir lá para saber como é que é. A Estrela da Manhã confere esse título, confere ao cristão, ao vencedor, autoridade para governar, desde um simples bairro de uma cidade futura até um sistema planetário. Porque Satanás tinha esse título, porque Satanás tinha o governo do planeta Terra. E Jesus Cristo é a brilhante estrela da manhã porque ele tem o governo geral do universo. É assim que eu vejo, e se tiver alguém que possa contribuir ou dizer ao pastor Walter, não é bem assim, será um prazer ouvir. Mas eu acredito que, como prêmio à nossa fidelidade, entra essa questão de governo, que nós nos sentaremos em tronos para julgar e para governar. Amém? Amém. Amém, pastor. Muito obrigado. Show de bola, amados. Então, importante, muito bacana essa ênfase na autoridade que nós vamos receber, que a igreja vai receber, que os crentes vão receber de Jesus, essa autoridade gloriosa, para coisas até inimagináveis para nós. Uhum. Então, continuando, né, cidade de Sardes, não tem muita coisa para falar sobre a cidade, né? O que se sabe sobre a cidade de Sardes é que ela era uma cidade muito rica, era uma cidade dividida em duas partes, né? A cidade antiga e a nova, isso na época, né, bíblica, né? Então, a cidade foi construída sobre uma montanha. Na medida que a cidade foi crescendo, foi se expandindo, eles também fizeram uma nova cidade no vale. E essa cidade foi destruída por um terremoto no ano 117. Então, pouco tempo depois desse texto ser escrito, né, dessa mensagem chegar a eles, a igreja foi destruída, a cidade foi destruída por um terremoto. Então, hoje a cidade está em ruínas, hoje não existe mais a cidade de Sardes, ok? Pessoal, só um parentezinho. Quando eu falo a cidade existe, a cidade não existe, todas essas cidades, Éfeso, Sardes, Laodiceia, que eram ruínas, hoje existem regiões lá que têm um nome. Se você procurar, você vai encontrar na internet, né? Quando eu digo que não existe, é que aquela cidade antiga ela virou ruínas mesmo, enquanto outras cidades se desenvolveram para outras coisas, né? Por isso que algumas daquelas cidades existem ainda, como a gente viu com relação a Tiatira, né, que é Akshir, né? E Sardes não, ok? Seguir adiante. Tem aqui uma ruína que eu não sei exatamente o que era isso, né? Parece um portal de entrada, não sei. Eu sei que essa foi uma das, quando você procura ruínas de Sardes, essa é uma das fotos que mais aparece, né?
E entrando no texto, carta à igreja de Sardes, a gente começa o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Vamos ler o texto. Olha que legal. Capítulo 3 de Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha só, ele se apresenta dizendo aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, né? Como a gente viu, os 7 Espíritos de Deus aqui, eles representam o Espírito Santo. Os 7 Espíritos de Deus representam diretamente o próprio Espírito Santo. E aquele que tem as 7 estrelas, a gente vê no começo no final do capítulo 1 de Apocalipse, que os 7 candelabros representavam as 7 igrejas e as 7 estrelas representavam os anjos das igrejas, né? E ele começa dizendo, olha, eu conheço as suas obras, você tem nome de quem vive, mas você está morto. Então, mas essa igreja de Sardes, ela estava numa situação espiritual muito complicada. Ele diz, vocês estão mortos, né? Eles eram uma igreja fria, uma igreja adormecida, né, por assim dizer. E Jesus diz, sejam vigilantes e confirmem os restantes, né? Os restantes seriam o remanescente de crentes, seriam aqueles que ainda são fiéis, né? Aqueles que ainda têm esperança, por assim dizer. Porque ele diz, olha, confirmem os restantes, né? Sejam vigilantes, porque as suas obras não são perfeitas, eu não achei. Vocês foram pesados, né, medidos, por assim dizer, e as suas obras não foram achadas perfeitas. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembre-se do ensino. Lembre do que vocês aprenderam e guardem e se arrependam. Lembra-te do que tens recebido e ouvido e guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Bom, fica ligado, fica de olho, vigia, se corrige, porque o bicho está pegando para o teu lado, né? Em outras palavras. Então, amado, saber que essa cidade foi destruída por um terremoto, talvez seja uma referência a um tipo de justiça divina, de juízo divino sobre a cidade, sobre essa igreja. Não sei, é só uma especulação, né? Mas o fato é que essa igreja ela é severamente reprimida por Jesus. Jesus diz, olha, vocês estão numa situação difícil, lembrem-se do que vocês aprenderam, se consertem, porque o bicho vai pegar para o lado de vocês, né? Se vocês não se arrependerem. Vocês aprenderam, vocês receberam o ensino. Lembrem-se disso para vocês se corrigirem. E aí, olha que legal, versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Olha que legal. Apesar de tudo, apesar de ser uma igreja cujas obras não foram achadas perfeitas diante de Deus, de Jesus dizer, olha, você tem nome de quem vive, mas você está morto. Ainda assim, havia lá um grupo de crentes fiéis. E ele ressalta isso. Tem aí na sua cidade, na sua igreja, tem um grupo de pessoas que não se contaminaram. E eles vão andar de branco comigo. Olha que legal. Eles vão andar de branco e com o próprio Jesus. Versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Isso é maravilhoso, porque as vestes brancas simbolizam pureza. A veste branca simboliza aquele sobre o qual não pesa nenhuma condenação. E sobre os cristãos não pesa nenhuma condenação, porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, né? E aqui, nesse contexto de Sardes, esses crentes dessa cidade, a maioria deles estavam vivendo uma vida desaprovada por Deus. Mas aqueles crentes fiéis, eles andariam vestidos de branco, e essa é a promessa que Jesus faz para o vencedor. Quem vencer vai andar vestido de branco. E não só isso, olha que legal. O seu nome não será arriscado do livro da vida. O Apocalipse, mais na frente, vai falar sobre o livro da vida. E ele diz, eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A gente vê, amado, nos evangelhos, Jesus dizendo, quem me negar diante dos homens, eu vou negá-lo diante de meu Pai. Mas quem confessar Jesus diante dos homens, será confessado diante do Senhor, né? Então, aquele que vencesse seria confessado diante de Deus pelo próprio Cristo, né? Andaria com ele vestido de branco e teria o seu nome escrito no livro da vida. Então, promessa gloriosa. Uma coisa interessante, amados, é que quando Jesus se apresenta e diz, isso diz aquele que tem os 7 Espíritos, aquele que tem o Espírito Santo,
geralmente a apresentação de Jesus para as igrejas tem a ver com algo que vai estar no conteúdo da carta. Então, quando Jesus diz, isso diz aquele que tem o Espírito Santo, o que Jesus está querendo dizer é que essa igreja precisa do Espírito Santo. Esses crentes que estavam vivendo uma vida desaprovada por Deus, provavelmente eles tinham extinguido a chama do Espírito, né? Então, eles precisavam do Espírito Santo. E a promessa também tem a ver com essa mudança de patamar, né? Andar com vestes brancas, se arrepender, purificar o seu caminho, porque aí eles estariam aptos a caminhar com Jesus e caminhar com vestes brancas que simbolizam a pureza e a justificação. Amém? E ele finaliza dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já está terminando, né? Eu vou correr um pouco, né? Porque o tempo já passou bastante tempo. A igreja que está em Filadélfia. Vamos lá para os slides. Penúltima igreja é a igreja de Filadélfia. Todo mundo conhece a cidade de Filadélfia, né? É a cidade do Will, do Maluco no Pedaço. Tô brincando. É a cidade do Rock Balboa. Tô brincando também. É outra Filadélfia, né? Essa palavra Filadélfia, do grego philos e adelphos, significa amor fraternal, né? A tradução do nome. Seria o amor de irmãos, né? E aí era uma cidade construída numa região de fronteira e ela era a porta de entrada para as regiões centrais da Ásia Menor, né? O que é importante aqui sobre a descrição da cidade? Ela estava numa falha geológica, de modo que havia muitos terremotos. Era uma região que sofria muitos terremotos. Por conta disso, a cidade de Filadélfia foi destruída e foi reconstruída várias vezes. Ok? Um outro ponto interessante, amados, é que essa igreja ela existiu por muito tempo. Quando as outras cidades foram destruídas, foram conquistadas por muçulmanos, foram sendo convertidas em ruínas, essa igreja permaneceu por muito tempo. Essa cidade foi o último porto cristão da Ásia Menor. A Ásia Menor, como a gente sabe, hoje é a Turquia, né? Durante muito tempo, essa região foi a sede do Império Otomano e eles eram muçulmanos. Mas a cidade de Filadélfia se manteve uma cidade cristã. Foi o último posto cristão na Ásia Menor e ela durou até o finalzinho do século XIV, 1390. Né? É isso mesmo. E hoje é uma cidade turca, né, chamada Alaşehir. Ok? Então, essas são as informações. O Pipo colocou aqui. Colocaram o nome de Filadélfia atual inspirado na antiga? Sim, com certeza. E como os Estados Unidos tinham a tradição protestante, né, os fundadores têm essa raiz, né, na Bíblia, por assim dizer. Então, muitas cidades lá têm referências bíblicas e, com certeza, essa cidade de Filadélfia, como o Will chama de West Philly, essa cidade de Filadélfia, ela tem esse nome por conta da Bíblia, sim. Então, vamos lá para o texto, né? Tem uma foto aqui, eu acho, de alguma coisa. São ruínas antigas. Na atual cidade de Alaşehir, né, tem ruínas antigas que são da época bíblica. E a gente tem aqui essa foto, né? Então, chegando no texto, vamos lá para ler o que a Bíblia diz. Olha que bacana. Versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Muito bacana, amado. Jesus se apresenta como santo e verdadeiro, e aqui ele traz essa informação, o que tem a chave de Davi. Olha que bacana, o pastor Hugo estava me mostrando essa semana, eu não lembrava, né? Mas a chave de Davi é uma referência a Isaías capítulo 22. O capítulo 22 de Isaías mostra o momento em que Deus repreende o mordomo da cidade de Jerusalém, na verdade, o administrador do palácio, um cara chamado Sebna, e Deus exalta Eliaquim, dizendo que Sebna seria substituído por Eliaquim porque Sebna tinha pisado na bola e Eliaquim era um homem justo. E aí, Deus diz, eu lhe darei a chave de Davi. Né? Dentre outras coisas, tem muitas coisas legais, tem muitas promessas. Mas a chave de Davi, amados, que é essa chave que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, essa chave de Davi, na antiguidade, né, que era do administrador do palácio, que no caso era como se fosse o tesoureiro de Jerusalém, ela indicava que aquele indivíduo tinha autoridade real para dispor, inclusive, dos tesouros da cidade. Né? Então, a chave de Davi era
simbolicamente, indicava essa autoridade real, né? Uma autoridade grande, uma autoridade que tem a ver com riquezas, com tesouros. E a autoridade aparece quando ele diz: abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O que ele fizer com essa chave está feito. E Jesus se apresenta como aquele que tem essa chave, né? Isso é muito legal. A maneira como o tempo inteiro a gente encontra as referências no Antigo Testamento, né? E aí, olha outra coisa bacana. É muito importante para essa igreja, nesse momento, Jesus se apresentar como aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Por quê? Olha que legal. Versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só, ele diz: vocês têm pouca força. São igreja pequena ainda. Era uma cidade, não era uma cidade central, no sentido de importância, né? Era uma cidade que sofria com terremotos. Com certeza eles sofriam tribulações com relação às perseguições locais. Mas Jesus diz: vocês, tendo pouca força, guardaram o meu nome e não me negaram. E eu coloquei diante de vocês uma porta aberta. Há uma porta aberta diante de vocês. E como Jesus tem a chave de Davi, né, simbolicamente, Jesus é aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ou seja, Jesus é aquele que abençoa e ninguém pode reverter essa bênção. Amém? Então, nós, sendo abençoados por Deus, ninguém pode nos amaldiçoar. Né? Basicamente, ele está falando isso também. Olha, eu te abençoei. Eu abri uma porta diante de vocês. Então, vocês são abençoados e ninguém pode reverter essa situação. Né? E olha que bacana, versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Isso é maravilhoso pelo seguinte: quando ele se refere à sinagoga de Satanás, ele está dizendo aos judeus que perseguiam a igreja. A gente vê isso quando Jesus fala à igreja de Esmirna, né? Os judeus que faziam oposição à igreja. Eles são falsos judeus. Jesus diz que eles são sinagoga de Satanás. E aqui Jesus faz uma referência a isso quando ele diz, na verdade, Jesus usa a mesma expressão porque em Filadélfia os cristãos também sofriam perseguição dos judeus, né? E ele diz: olha, eu vou fazer com que eles adorem prostrados aos seus pés, saibam que eu te amo, ou seja, eu vou honrar vocês diante deles. O que nos remete também ao finalzinho do Salmo 23, né? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça, o meu cálice transborda. Então, esse versículo 9 tem uma ligação com o finalzinho do Salmo 23, quando Jesus fala que os inimigos vão ver os fiéis sendo honrados, né? Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Outro detalhe, quando Jesus se refere à paciência, ou quando a gente vê, amados, no texto do Novo Testamento, nas epístolas, sobretudo na primeira epístola de Pedro, quando a gente vê essa ênfase em paciência, tem a ver com se manter fiel na tribulação. Quem é que precisa ser paciente? Quem está esperando por alguma coisa. Normalmente, num contexto de tribulação, você espera um livramento, né? Então, essa igreja sofria tribulação, é por isso que a paciência era algo tão importante para eles. E Jesus fala: vocês guardaram a palavra da minha paciência e eu vou guardar vocês na hora da tentação que vai vir sobre o mundo. O mundo vai passar por tentação, o mundo vai passar por momentos difíceis e vocês hão de ser guardados, né? Versículo 11. Eis que venho sem demora, promessa, né, de vinda, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso está dito diversas vezes de formas diferentes. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Vigie. Essa palavra que Jesus disse para as igrejas, ela é enfatizada e ela é dita de muitas formas em muitos momentos. Sobretudo aqui nas cartas, né? Guarda o que você tem para ninguém tomar sua coroa. E aí, olha que bacana, amados. Versículo 12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Tem muita coisa aqui fantástica, mas eu queria só ressaltar a questão da coluna no templo de Deus. Com certeza, esse público que recebe essa mensagem, essa referência está implícita aqui, mas Jesus está falando que ele seria uma coluna inabalável. Para esses caras que vivem constantes terremotos e que têm que reconstruir a sua cidade, quando Jesus diz que eles vão ser uma coluna inabalável no templo de Deus, isso tem para eles um significado diferente, né?
Isso é muito bacana. Por isso que é legal a gente conhecer o contexto de quem fala e de quem ouve a mensagem, né? Porque tem um significado diferente, coluna, para eles do que tem para nós, né, Matos? Assim como tem um significado diferente quando ele fala a chave de Davi e por aí vai. E aí, também tem a questão de ser coluna, de ser aquela base forte, né? De ser aquele que não necessariamente é o que fica parado lá para sempre, como se fosse, né, uma parte da construção. Coluna é aquele que dá suporte, né? Então, além dessa questão de ser coluna no templo de Deus, nunca vai sair do templo, né? Vai estar na presença de Deus continuamente. Ele diz, vou escrever sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade, o meu novo nome, a nova Jerusalém que desce do céu. E a gente vai ver tudo isso no livro de Apocalipse. Tudo isso vai ser desenvolvido, né? O novo nome de Jesus, a nova Jerusalém que desce do céu e por aí vai. Ele fecha, versículo 13, dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, né? E para fechar, Matos, vamos encerrar a carta ao anjo da igreja de Laodiceia, a partir do versículo 14. Olha que legal. Todo mundo conhece a carta de Laodiceia, né? Até quem não é crente, todo mundo sabe do... Você é morno, não é frio nem quente, então vou te vomitar da minha boca. Enfim. Tá aparecendo aí? Boa. Olha que bacana. Informações sobre Laodiceia. Tem muita coisa sobre Laodiceia. Era uma cidade rica, de fato, né? Ela se localizava numa importante rota comercial e era um centro bancário. Então, era uma cidade rica. Tinha muita gente passando por ela, tinha muita gente negociando nela, muito transporte de mercadorias, né? E algumas coisas interessantes. Não havia fontes naturais de água em Laodiceia. Então, a água chegava nessa cidade por meio de aquedutos. O que são aquedutos? São dutos de água, né? São construções, são obras de engenharia que levam água de um lugar para outro. O que acontece? A água em Laodiceia era morna. Por quê? Porque quando ela saía de fontes quentes, ela ia esfriando. Quando chegava em Laodiceia, ela já estava morna, então ela não era quente. E quando ela vinha de lugares frios, ela esquentava, então ela chegava morna, né? Nessa cidade, eles produziam uma lã preta, que era muito cara na antiguidade, nessa região do mundo. Eles tinham uma escola de medicina que produzia um unguento para os olhos. E essa cidade se tornou uma cidade importante do ponto de vista também da igreja cristã. Ela se tornou a sede episcopal da Ásia Menor no IV século. Então, alguns séculos depois, ela se tornou a sede religiosa, né, dessa região para toda a igreja do Oriente, né? E ela foi destruída na Idade Média. Hoje só há ruínas também de Laodiceia. Hoje não existe mais a cidade de Laodiceia, existem as suas ruínas, né? Aqui a gente tem algumas dessas ruínas. Eu falei sobre o Oriente agora e eu me lembrei uma coisa que eu não falei quando eu estava falando sobre gnosticismo, que não vou falar disso não para não perder tempo. Vou seguir adiante. Vamos para o texto bíblico. Olha que legal, finalzinho do capítulo 3, versículo 14. Está aparecendo aí? Boa. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras, foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A igreja de Laodiceia, mas não recebe elogio do Senhor, diferentemente de todas as outras. A igreja de Sardes também estava numa situação difícil, mas Jesus diz: vocês têm aí entre vocês alguns que não se contaminaram e que vão andar comigo de vestes brancas. Mas a igreja de Laodiceia nem isso. A situação deles era muito complicada. E Jesus fala: eu conheço as suas obras. Vocês não são nem frios nem são quentes. Vocês são mornos. E eles entendiam muito bem isso. Essa referência que Jesus faz é exatamente a questão da água da cidade, água morna. Né? Ninguém quer água morna, mas era o que eles tinham. As pessoas gostam de água quente e água fria. Né? E Jesus faz essa referência para dizer que eles estavam numa posição de frieza espiritual. Eles não estavam nem de um lado nem do outro. E
Jesus diz, era melhor que vocês fossem ou uma coisa ou outra. Vocês não são nem uma coisa nem outra, vocês são monstros, eu vou vomitar vocês da minha boca. Versículo 17. Olha só, aí a gente... esse começo é bem simbólico, mas depois ele vai dizer do que se trata de fato. Olha só, versículo 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Eles eram uma cidade rica, provavelmente era uma igreja rica, materialmente falando, mas espiritualmente eles eram pobres. Então Jesus diz, vocês acham que são ricos, vocês dizem que são ricos, e acham que não tem falta de nada, mas vocês são desgraçados, vocês são miseráveis, vocês são pobres, cegos e nus. E olha que interessante, amados, esse versículo inteiro é referência ao que havia na cidade, o que os tornava ricos, o que fazia eles pensarem que eles eram especiais, que não faltava nada. Jesus utiliza isso aí para fazer o contraponto e mostrar como é que eles estão espiritualmente numa situação degradante. Olha só, quando Jesus fala, vocês são desgraçados, porque era uma cidade rica. Materialmente, eles achavam que eram ricos. Desgraçado e miserável. Aí ele diz, quer dizer, desgraçado, miserável e pobre. Aí, quando ele faz referência à cegueira, vocês são cegos. Por quê? Porque havia uma escola de medicina que cuidava dos olhos. Então, Jesus diz, vocês têm aí uma escola de medicina, vocês produzem unguento para os olhos, mas vocês são cegos. E quando eu dizia, você é nu também, porque eles produziam lã, eles tinham indústria têxtil, mas eles eram espiritualmente eles estavam nus, né? Então é muito legal esse jogo de palavras que Jesus faz. E a gente só entende isso plenamente quando a gente conhece a história e a cultura do lugar, né? É claro que se você não souber disso, você também aproveita o tempo, o texto do mesmo jeito, porque a mensagem espiritual é compreensível para qualquer crente em qualquer época. Você não precisa saber que em Laodiceia tinha unguento para os olhos, lã preta, ou que eles tinham água morna. Isso não faz diferença. Mas são só algumas informações que ajudam a gente a ter uma noção ainda melhor. Você aproveita mais o texto, né? Você vê a genialidade do autor, né? Não é algo que foi jogado de qualquer jeito. Nada é sem significado. Tudo tem um significado. E aí, olha o que ele diz, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Por quê? Porque eles tinham muito ouro, eles eram cidade rica, mas eles não tinham ouro de Jesus. Olha, compre ouro de mim, ouro provado no fogo. E sejam ricos de verdade, ricos espiritualmente falando. Ó, roupas brancas para que vocês se vistam, né? Essa lã preta que vocês têm aí, essa indústria têxtil que vocês têm aí, não faz diferença. Vocês precisam de roupas brancas, ou seja, pureza. Vocês precisam de um caminho reto, de um caminho íntegro. Por isso que ele fala roupas brancas. Para que não apareça a vergonha da sua nudez. E para que os seus olhos se unjam com colírio para que vocês vejam espiritualmente. Então Jesus traz a repreensão, mas Jesus diz, olha, façam isso que eu estou dizendo para que vocês mudem, para que vocês melhorem. O objetivo de Jesus não é trazer uma sentença de destruição para os crentes da cidade, mas é alertar que eles estavam pisando na bola para que eles se corrigissem. E ele deixa isso claro no versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e se arrependa. Olha que legal. Eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Então, se você está sendo repreendido e castigado, é porque Jesus te ama. Isso é maravilhoso. Então, se ele repreende e castiga, é porque ele quer que você melhore. Amém, amado? Isso é maravilhoso, né? E a Bíblia fala muitas vezes sobre a disciplina de Deus, né? Sobre o pai que ama o seu filho é aquele que o disciplina. Se você está sem disciplina, você não é filho. Mas se você tem disciplina, é porque você é filho. E o finalzinho, que é clássico, todo mundo cita, né? Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele está do lado de fora. Ele está querendo entrar. Percebem isso? Ele está batendo na porta porque ele está fora. Então, essa igreja precisava ouvir a voz e abrir a porta para que Jesus entrasse, né? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Mas uma promessa gloriosa. Não é só uma promessa de bênção. É uma promessa de sentar no trono com Jesus. Amém, amados? Aquilo que Jesus recebeu do Pai, nós receberemos dele. Nós receberemos dele como vencedores. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amados? Então, eu falei bastante coisa. Acho que eu gastei muito tempo em coisas que não eram tão importantes e acabou que ficou meio apertado o tempo. Mas acho que encerrei, né? A gente encerrou aqui o capítulo 2, capítulo 3. Deu para a gente falar sobre as 7 igrejas.
deu para trazer algumas informações, né, sobre as cidades e a gente ler o texto e explorar o texto. É claro que não esgota, né? Tem muito mais coisa. Poderia passar o dia inteiro só em uma carta, né, se ele quisesse. Mas deu para a gente ver, ok? Então, se alguém tiver alguma dúvida, e os pastores também, pastor Walter, pastor Hugo, pastor Alice, pastor Rosa, quiser comentar alguma coisa, quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Ok, pessoal? Estou encerrando aqui.